Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Tudo Flui. Uma oportunidade da gente conversar e conhecer um pouco mais sobre a vida dos nossos convidados. Falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre vida pessoal, sobre medicina de uma forma geral. Eu queria começar apresentando a nossa convidada que vai nos ajudar a conduzir esse bate-papo com a nossa convidada especial. Ela chama Rita, ela é estudante de medicina, está atualmente no 8º período? Nono período. Foi minha aluna lá no 7º período, então Rita, obrigado por ter aceito o convite para estar aqui hoje. Te convidei porque eu sei que você gosta de cirurgia e seria uma oportunidade bacana da gente conduzir esse bate-papo aqui. Obrigada pelo convite, Dr. Tiago. Estou muito feliz de participar dessa conversa e dizer que eu estou muito feliz em poder conversar com uma colega, né, cirurgiã, e saber um pouquinho mais da história dela. Legal. E, sem muita delonga, eu queria convidar para se apresentar a nossa convidada toda especial, uma amiga, ela é contemporânea de faculdade, é uma cirurgiã de destaque aqui em São Luís, está numa área de atuação muito legal, trabalha muito bem a parte de rede social, explica muito, adoro olhar os vídeos dela, que ela explica bastante sobre procedimentos, etc. Renata Parente, obrigado por ter aceito o convite, dedicar aí um pouquinho do teu tempo para estar conversando com a gente. Eu que agradeço, né, estar por aqui. Eu gosto muito de falar sobre a minha área de atuação e também essa, né, nossa conversa sobre empreendedorismo também. Eu gosto bastante, além da parte de marketing também, né? Legal. Eu queria que tu começasse falando um pouquinho pra gente sobre a história da Renata, né? Eu sei, por ser contemporâneo de faculdade, eu sei que você é cearense, né? E acredito que veio para o Maranhão para fazer medicina, mas conta um pouquinho pra gente como é que foi isso, como é que foi que você escolheu medicina, se tem na família médicos, como é que foi essa escolha? Então, eu fui a primeira médica da família, né? Eu queria, a princípio, fazer odonto. E eu tinha um dentista que eu sempre ia nele e ele falava assim, nossa, Renata, você gosta tanto de estudar, você já pensou em fazer medicina? E eu comecei a pensar nisso, né? Assim, fazer medicina, vou ser médica. Aí eu comecei a querer medicina. Foi assim que surgiu a medicina, né? E eu fui morar em Fortaleza para fazer, estudar lá, que o nível de estudo de lá era bem maior, bem mais elevado do que Você nasceu onde? Eu nasci em Crateús e cresci em Sobral, né? E fui para Fortaleza para poder fazer segundo ano, terceiro ano, cursinho. E fiz vestibular aqui no Maranhão, que meu pai já tinha uma empresa aqui, ele tem empresa no Ceará e também aqui no Maranhão. E vim fazer vestibular aqui no Silva. E aí passei. Era para eu vir e passar só 6 meses. Mas aí fiquei por aqui mesmo, terminei a faculdade. E aí, no meio da faculdade, conheci meu esposo, atual esposo. E aí, todo mundo acabou vindo pra cá, né? Meus pais moram aqui, meu irmão mora aqui, todo mundo veio pra cá. E então, fiz a faculdade e depois fui fazer a residência. Essa parte da residência é uma parte bem interessante. A gente nunca conversou sobre isso, mas eu recordo bem, eu era residente de cirurgia geral lá no Hospital Universitário, e eu lembro que você fazia residência, na minha visão, você fazia residência de ginecologia e obstetrícia no materno, não era isso? Isso. E aí largou a residência, a gente não se falava muito na época, depois de um tempo começou a cirurgia geral. Como é que foi isso? Essa escolha pela ginecologia e obstetrícia, depois dizer não é isso. Como é que foi essa mudança aí drástica de abandonar uma residência, porque afinal de contas você dedica, se estuda, consegue passar e depois diz não é isso que eu quero. Como é que foi isso? Uma loucura, né? Eu fiz 2 anos de R1, né? Então, mas como que foi? Eu sempre quis fazer cirurgia ginecológica. Né, desde a faculdade eu falava assim, não, vou fazer cirurgia ginecológica. Minha área de cirurgia, sempre quis cirurgia. E depois, quando eu passei pela ginecologia, eu gostei muito da área ginecológica, desse contato do médico com a paciente, né, um vínculo realmente ali que eles vão criando ao longo do tempo, uma intimidade. E eu, não, vou querer fazer cirurgia ginecológica. Ginecológica, não queria a parte de obstetrícia. E aí existia na minha cabeça 2 caminhos. Ou eu fazia ginecologia obstetrícia, e ficava nessa parte, ou eu fazia cirurgia geral e depois ficava só na parte fazia uma pós de ginecologia. E então eu já estava casada e já estava com a minha filhinha, estava com uns 5 meses quando eu comecei a residência, né? E aí eu fiz faculdade, eu fiz prova de residência só pro materno, né? Eu só fiz pra lá. E aí eu passei.
Então, quando eu passei, eu estava inscrita para fazer uma outra prova, que seria de cirurgia geral. Mas eu falei assim, não, eu já passei nessa, eu não vou fazer a outra. Porque se eu passar, eu não vou saber qual que eu vou escolher. Então, eu vou ficar nessa que eu já passei. Nem fiz a prova lá do geral. E fiquei lá. E aí foi um ano, né, conhecendo a especialidade, a área. E tinha muita obstetrícia. Era muita obstetrícia mesmo, assim, era pouca ginecologia. Acho que hoje em dia até está um pouco mais dividido isso, mas naquela época era muito obstetrícia. Você fez um ano inteiro? Eu fiz um ano inteiro. E assim, o que eu observava também era que alguns casos assim que complicava, tinha algum tipo de complicação, uma perfuração, um caso, né, que tinha alguma intercorrência. Aí vinha o cirurgião geral, era chamado cirurgião geral para poder ir lá ver o que podia fazer. E eu achava aquilo muito legal. Assim, a gente, assim, eu acho legal, assim, aquela Deu pessoa... complicação, chama alguém que resolve. Assim, sabe, assim, aquela pessoa que chega ali e ela vai conseguir resolver aquele problema. Eu quero poder resolver esse problema também. E então eu comecei a pensar na questão de fazer prova de novo para a cirurgia geral. Fiquei caladinha, continuei me dedicando muito na residência de ginecologia, obstetrícia. E aí no final do ano eu fiz caladinha, sem contar para ninguém, eu fiz a prova do geral, né? Fiz a prova do geral. E aí fiquei ali dentro dos 10 primeiros ali para ser chamado, né? Fiquei ali na minha. E aí fui chamada. E assim, eu já tinha conversado com o Vinícius, meu esposo, falei assim, amor, olha, se eu for para a cirurgia geral, eu sei que tá complicado agora na ginecologia obstetrícia, realmente tinha dias que eu saía de casa, a Laura tava dormindo, eu chegava, ela tava dormindo. CR1 não é fácil. Mas aí eu falei assim, olha, tá complicado, mas assim, se eu for para a cirurgia geral, vai ficar pior. Mas assim, eu queria ter o apoio, é uma coisa que eu gosto muito, que eu quero. E ele falou, não, amor, se é o que você quer, tá tranquilo. E aí eu fui chamada e comecei a área de cirurgia geral. Então foi assim que eu fui pro outro lado, né? Eu lembro que a doutora Marília, que era a coordenadora da ginecologia obstetrícia, e eu fui conversar com ela, falar, né, que eu ia me desligar, que eu tava mudando de residência. E aí ela, minha filha, você tem certeza? Assim, ô, doutora Marília, eu tô com a carta aqui na mão. Assim, eu tava muito certa do que eu queria, né? Porque tem que estar no coração, né? Eu acho lindo a especialidade de ginecologia obstetrícia, acho lindo mesmo esse contato do médico e do paciente, mas assim, o meu coração estava mais envolvido para a parte da cirurgia em si, né? Então eu fui, e eu só queria se fosse no geral. Por quê? Porque lá no geral não existia outras residências. Então eu sabia que toda a parte de cirurgia de subespecialidades, né? Isso, Residência de sub. Uhum. Isso. Então toda a parte de cirurgia ginecológica eu ia poder fazer. Sim. Não ia ter um residente da parte de ginecologia para fazer esse procedimento. Sim. Que nem é diferente no Dutra. No Dutra, quando você vai para a parte da uro, é o residente da uro que faz o procedimento. O residente da cirurgia fica só acompanhando. Exatamente. Ali. Quando você vai para a parte de ginecologia, é o residente da ginecologia que vai fazer o procedimento. Lá no geral, não. Como não tinha essas subs, então a gente acabava saindo com a mão muito boa nessas subs que você dedicava. Por exemplo, se eu quero uro, você começava a ter mais dedicação para essas cirurgias. E você realmente saía com uma mão cirúrgica muito boa. E foi assim que aconteceu, né? Às vezes meus staffs até marcavam cirurgias. Renato, eu vou marcar uma cirurgia para ti. É uma forectomia por vídeo, e aí eu ia e fazia junto com eles. Legal. E como é que foi essa fase inicial ali, depois da Renata terminou a residência? Porque existe muitos alunos, muitas pessoas que nos acompanham não sabem como é que foi a nossa carreira, nosso percurso. Acha que simplesmente a gente caiu do céu na posição que a gente está hoje. Como é que foi a Renata ao finalizar a residência de cirurgia? Chegou a trabalhar mesmo em emergência, abrir barriga, baleado, operar coisa de cirurgia geral mesmo? Ou já migrou desde a fase inicial para a parte ginecológica e ficou só nisso? Não, eu comecei a fazer plantão, né? Eu fazia plantão no Socorrão. Eu peguei plantão no Socorrão, era dia de quarta-feira, de 15 em 15 dias eu estava lá no Socorrão. E eu praticamente morava no Guarais, né? Então, assim, eu trabalhava lá, era segunda dia, terça dia, quarta fazia cirurgia, emendava com plantão noite, quinta era de 15 em 15 dias e sexta tinha que fazer ambulatório. Assim, eu morava no Guarais mesmo. De cirurgia geral? Cirurgia geral. Eu fazia parte da equipe de cirurgia geral da emergência e da eletiva de lá. E além disso, eu também trabalhava num Socorrão de 15 em 15 dias, quarta-feira à noite. Então operou de tudo? Tudo dentro da cirurgia, de vesícula, de hérnia, de sim. todo tipo de cirurgia. Sim. Legal. E aí como é que foi essa parte
da formação na cirurgia ginecológica. Aí você fez uma pós dessa parte de cirurgia ginecológica? Como é que foi isso? Quando eu terminei a residência de cirurgia geral, eu já iniciei uma pós-graduação em ginecologia no Rio de Janeiro, da Sociedade de Ginecologia e Mastologia do Rio de Janeiro, em conjunto com a Unirio. E foram 2 anos, né, essa pós-graduação de lá. Quando eu estava no 2º ano, eu coloquei o currículo no Sírio para fazer a pós de endometriose e cirurgia minimamente invasiva, junto com o Dr. Maurício Abrão. E aí eu tive a grata surpresa de ser selecionada, né? Conversei com ele fazia uma entrevista mesmo, né? O Dr. Maurício Abrão é uma referência internacional em endometriose. E ele fazia a entrevista de todas as pessoas. Ele me entrevistou e tudo, falou, disse que ia me dar a vaga. E eu tava fazendo essa pós no Rio ainda, né? E aí, mais uma vez, eu fui lá no Vinícius. Eu disse assim, amor, é o seguinte. Assim, eu vou ficar agora viajando a cada 15 dias. Antes era uma vez por mês, agora vai ser 15 dias. E a gente já tinha 2 filhinhos, né? E aí, vai ser desse jeito? Aí ele, não, tá tranquilo, pode vir que tá tranquilo. E aí foi desse jeito, eu fiz a pós, né, do Rio, de ginecologia, e fiz a pós de endometriose e cirurgia minimamente invasiva lá no Sírio. Isso eu já tinha feito uma pós-graduação de videocirurgia geral também, né, da Unicetrex. E aí fiz essas 2 pós para trabalhar com videocirurgia ginecológica, porque até então era isso que eu queria, né. O meu dom era para aquilo. Eu gostava muito da parte de vídeo, achava sensacional, né? Ficava com aquelas pinças ali, deslizando, dissecando o ureter. Era a coisa mais linda do mundo. Quando você fala de cirurgia ginecológica, de endometriose, mas cirurgia minimamente invasiva, explica um pouquinho para quem está acompanhando a gente. Tem muito aluno da fase inicial, tem muita gente que está ali finalizando já o internato e quer essa parte cirúrgica também. Quais são as cirurgias ginecológicas? Quem são as pacientes que procuram um profissional? Depois a gente vai falar mais da área que tu atua hoje, né, mais especificamente, mas na parte de cirurgia ginecológica de uma forma geral. Quem são os pacientes que te procuram? Quais são as principais patologias? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Hoje, atualmente, eu não atuo mais nessa parte da cirurgia ginecológica, dessa questão de videolaparoscopia, endometriose, miomas, né, cistos de ovário, hidrossalpinge, que todos são né, ocorrências que a gente pode tratar de forma cirúrgica, né? Mas hoje em dia eu não trabalho mais nessa área. Hoje em dia eu fico só com as cirurgias estéticas da região íntima mesmo. Como é que é? E doutora, eu queria saber um pouco voltando um pouquinho na cirurgia geral, como foi a sua escolha? Porque hoje eu percebo assim um certo desincentivo a nós mulheres seguirmos a carreira cirúrgica. Porque temos que lidar com maternidade, família, outras prioridades, digamos assim. Então, como foi? Eu percebo que a senhora foi incentivada por seus familiares, seu esposo, né? Mas como é que foi o processo? Realmente foi tão difícil como todos falam? Então, a dificuldade eu acho que está muito da forma que você se posiciona com aquilo que surge, né, de desafios no seu dia a dia, né? Então, assim, eu sempre me coloquei que eu queria fazer aquilo, né? Eu sabia das dificuldades, mas eu sou muito consciente das escolhas que eu faço. Cada escolha que eu faço vai ter as consequências. Então, por exemplo, as pessoas me falaram isso quando eu fui escolher cirurgia geral. Os nossos professores falavam isso, né? Assim, Renata, você tem certeza que você vai querer fazer cirurgia? Olha, é uma área que não é para mulher, é uma área difícil. E assim, mulher tem que ter tempo para família. Me falaram isso, né? E eu falei assim, não, tudo bem. Escolhi e vou abraçar isso. Mas assim, existiam alguns dias que eu saía de casa e a minha filha estava dormindo. E eu voltava e ela estava dormindo. Eu saía, ela estava dormindo. Às vezes, assim, era 3 dias consecutivos. Quando chegava, assim, no 3º dia, eu realmente chorava. Sabe, eu chorava, mas logo em seguida eu colocava minha cabeça no lugar e falava assim, eu escolhi isso. Então, nem tudo a gente vai ter. Então, são escolhas que a gente vai fazer, né? Hoje em dia, eu tenho um tempo de qualidade com as crianças, mesmo eu tendo que fazer a gestão de clínica, que ver a questão de marketing, de atender meus pacientes, mas eu consigo ter um tempo de qualidade com as crianças, né?
Tudo é questão de organização, é saber que aquele momento ali de dificuldade, ele não vai durar a vida eterna. Passageiro. Exatamente. Por exemplo, residência é difícil, mas ela tem uma data de início e uma data de fim. Perfeito. Então, Que talvez seja a principal qualidade, é você saber que vai acabar. Você todo dia que acorda, você diz assim, meu Deus do céu, não é possível. De novo, acabei de dormir, já estou na hora de acordar, mas está acabando. Risca no calendário, menos um dia. E doutora, no seu ambiente de trabalho, você se sentiu pressionada a se posicionar mais no ambiente cirúrgico por ser mulher? Se provar mais, operando, estando ali naquele ambiente majoritariamente masculino? Olha, agora, mês passado, eu acompanhei o meu filho em um campeonato de futebol. E lá tinha algumas mulheres que estavam jogando, né? Algumas meninas que estavam jogando e elas jogam junto com os meninos, né? E quando a gente estava almoçando, um dos pais das crianças falaram assim, gente, eu fiquei impressionado com o nível de habilidade das meninas jogando. Aí eu falei assim, mas sabe o que é isso? Quando a gente está em um meio que ele é muito masculino e as pessoas tendem a diminuir as mulheres por achar que elas não são capazes de estar naquele local, porque é um local de um homem estar, acaba que elas se dedicam 1 milhão de vezes mais. Verdade. Então, assim, é assim que a gente responde. Se a pessoa acha que eu não sou capaz de estar ali, eu respondo como? Mostrando que eu sou capaz. Fazendo meu trabalho muito bem feito. Dando o meu máximo ali, né? E é dessa forma que eu vejo. Então, assim, tinha dificuldades, às vezes poderia até existir algum momento que as pessoas pudessem querer diminuir, mas eu sempre fiz meu trabalho muito bem feito, né? Tanto que, assim, longe de mim ficar vangloriando ou por esse tipo, né? Mas quando eu virei R2, eu virei a chefe dos residentes, né? Então, assim, eu era a menina, né? Naquele momento lá, eu tinha mais outras 2 meninas também junto comigo, mas eu era a menina. Eu era a única que era casada, eu era a única que tinha filhos, mas o nosso chefe, ele me deu assim, olha, a preceptoria vai ser assim, você vai ser agora o líder dos residentes. E você vai fazer o mapa cirúrgico, você vai ser responsável por isso. E eu peguei aquilo dali como um troféu para mim, né? Assim, imagina, foi uma grande responsabilidade que eu adquiri, mas por quê? Porque ele acreditava que era possível, que era capaz. Né? Então, assim, sempre é mostrando o trabalho. A gente está vivendo uma época que as mulheres já são maioria dentro da medicina. Sim. Eu não tenho o dado exato agora, mas já mais de 50% dos médicos hoje, minto, o dado que eu tenho é que mais de 50% dos alunos de medicina hoje no país são mulheres. E a gente vê isso na prática. Isso é notório nas salas de aula. Nas salas de aula. Aí quando você olha, quando a gente terminou a faculdade, quando a gente entrou na residência, de chefes, né, de cirurgiãs mulheres, eram poucos. Sim. Poucas mulheres como chefes da cirurgia ou como cirurgiões atuando no mercado. Isso tem crescido cada vez mais. Eu percebo hoje que as vagas de residência, hoje, pelo menos chutando o número das vagas do Maranhão, 30% ou 40% são ocupadas por mulheres. E isso eu acho que uma das dúvidas principais nessa fase de escolher a especialidade é a preocupação com vou casar, vou ter filho, como é que vai ser isso? E, obviamente, existem muitas especialidades que a gente pode escolher lá na frente e algumas dessas especialidades nos permitem ter vida de centro cirúrgico, de correria, de plantão e etc., ou de consultório, uma vida mais tranquila, uma vida onde você consegue controlar a sua agenda. Eu acho que, como você falou muito bem, a escolha que você faz, ela reflete em algumas renúncias ou em alguns resultados a respeito daquela escolha. Escolher cirurgia não quer dizer abrir mão da família, ou abrir mão do final de semana, ou abrir mão da... Não, a residência sim, obviamente é um período difícil, né? A depender do serviço que você faz, pode ser ainda mais difícil, mas que é passageiro. Mas toda especialidade, e hoje a cirurgia vascular, dentro das especialidades cirúrgicas, é a especialidade que tem mais mulheres dentro, entrando como residente e saindo como especialistas, porque é uma especialidade muito versátil, né? Dentro da cirurgia vascular,
já puxando a brasa para minha sardinha, você pode trabalhar no plantão, ser emergencista, mas você pode ser ultrassonografista. Então, quem faz o Doppler somos nós. Então, tem colega vascular hoje em dia que só vive de fazer ultrassom. Ele é radiologista praticamente. Tem colega que é angiologista, somente faz consultório, somente atende o paciente, somente faz tratamento clínico. Já tem colega que é hemodinamicista, está dentro do centro cirúrgico, raio-x o tempo todo, fazendo procedimento minimamente invasivo. Então, assim, é uma área muito ampla, né? E dentro da cirurgia, de uma forma geral, tem a cirurgia ginecológica e tem a cirurgia íntima, que é a cirurgia que você faz, a área que você se dedica. Na verdade, eu ousaria dizer que você é uma cirurgiã da mulher, né? Porque eu percebo que você faz a parte de estética corporal também, facial. Eu vi você postando esses dias bioestimulador. Como é que foi esse? Eu acredito que tenha sido algo muito natural, né? Você recebeu uma mulher para tratar uma área específica e ela comentou contigo que queria outra coisa. Você, eu já estou aqui, vou fazer, fez curso, foi se especializando. Como é que é a tua prática hoje? Quem é a paciente que procura a doutora Renata hoje no consultório? Olha, a paciente que me procura no consultório é a paciente que ela voltou os olhares para ela de volta, né? Então, assim, é uma paciente que muitas vezes ela estava se esquecendo como mulher e então ela liga ali uma luz e fala assim, não, eu vou me cuidar. Então, hoje mesmo eu recebi uma paciente no consultório que ela tinha acabado de ser mãe, na verdade tinha uns 5 meses que ela estava com um bebezinho e ela estava assim, eu estou me dedicando 100% para minha filha, como é que tá a vida com o esposo? Ai, não tá não. E assim, outro dia eu me olhei no espelho, eu me reconheci porque eu tinha mais vaidade. E aí eu falei assim, olha, deixa eu contar pra você. Vamos conversar um pouquinho? Nós somos mulheres, nós somos esposas, nós somos filhas, nós somos donas de casa. E aí a gente tem esses pratinhos. E aí a gente vira mãe. Então a gente não deixa os outros pratinhos pra lá. A gente adquire mais um. Então você não pode esquecer que você é mulher, que você é esposa, que você também é dona de casa, que você é filha. Então tem que voltar os olhares de novo. E ela falou assim, mas é isso, eu voltei os olhares pra mim e vou me cuidar agora. Então ela me procurou para iniciar um tratamento de clareamento íntimo, porque estava mexendo muito com a autoestima dela, né? E hoje em dia eu vejo tanto, hoje em dia não, né? Desde quando eu escolhi essa área, porque foi a partir de uma paciente também, o quanto que a autoestima da mulher muda quando ela está bem com a sua região íntima, quando ela olha ali e ela se reconhece. É incrível essa transformação que acontece nelas quando a gente retira aquele incômodo que elas tinham com a região. É um tabu, né? Sim. É um tabu. Eu acho que até dentro de casa, né? Eu acredito que ela falar para o esposo, eu quero fazer uma cirurgia porque eu estou incomodada com isso ou com aquilo. Eu trabalho com estética também, eu trabalho com tratamentos, meu público principal é mulher e eu recebo muitas mulheres com uma queixa de que, doutor, isso me incomoda, isso mexe muito com a minha autoestima, mas o meu marido ele não valoriza. Ele acha que isso aqui é fútil, que isso aqui é besteira, que não tem por que eu fazer. E eu percebo o quanto uma queixa que parece simples, né? Porque a gente está o tempo todo no dia a dia com aquilo, com aquele número de pacientes, com o número de doenças e de problemas. Às vezes a gente acha que aquele problema é tão simples, mas muitas vezes aquilo mexe muito com a autoestima e traz uma bagagem maior de problema, que é um problema que talvez seja estético, mas que traz um problema psicológico da paciente, emocional, uma autoestima baixa, né? E você trabalhar diretamente com isso, né, com essa devolução da autoestima, eu acho que é um segmento, uma área muito importante. E assim, não sei se acontece também contigo, Thiago, que assim, existem algumas pacientes que eu percebo que não é somente a questão da estética em si, tem muito a ver com a história de vida delas. Porque quando elas começam a conversar com a gente, elas dão um peso tão grande para aquilo, assim, nossa, minha região íntima eu não gosto, eu acho muito feia, eu não consigo nem olhar diante do espelho, me incomoda muito, eu sofro com isso há muito tempo. E muitas vezes aquela mulher, ela realmente chora diante ali de mim, né? Ela chora mesmo, pega na mão, fala assim, calma, eu tô aqui para te ajudar, fica tranquila. E na hora da avaliação também, né, eu preciso que ela sente, que ela afaste o joelhinho para eu poder olhar. E aí, assim, a pessoa falta, assim, olha, calma, fica tranquila. E quando eu vou avaliar, não
não é assim, sabe? Dentro daquela questão assim dos níveis que a gente vê, não é um nível assim tão importante da questão de hipertrofia de pequenos lábios, sabe? E existem outras mulheres que têm uma hipertrofia bem mais acentuada, às vezes até uma hipertrofia de clitóris também, e às vezes nem a queixa, ela quer só resolver a flacidez do grande lábio, né? Então, assim, existe essa diferença. Não sei se acontece contigo, da mulher fala assim, nossa, minha perna não uso de jeito nenhum, quando tu vai olhar é uma variz microscópica, assim. A magnitude do problema, né? Quanto ela amplifica um problema, isso acontece com muita frequência. E aí eu percebo que a maior parte do problema não está na anatomia, né? Está na cabeça, né? Na autoaceitação. Eu acredito também, doutora, que a pequenos passos as mulheres elas vêm ganhando, assim, pensando mais na autoestima, quebrando esses estigmas, esses tabus, mas no consultório médico a senhora ainda observa muitos tabus mesmo que elas carregam consigo, né? Demais, tanto que eu atendi uma hoje pela manhã e ela estava vindo do interior. E ela tava falando assim, ai doutora, eu te sigo há tanto tempo. E ela se emocionou, que ela tava esperando essa consulta há muito tempo, tava ansiosa. E ela disse assim, ai, eu achei que nem tivesse alguém para fazer aqui em São Luís. E quando eu lhe achei, eu vi que você era uma referência. Nossa, ela falou tanta coisa boa, assim. E aí ela falou assim, mas olha, eu nem te sigo. Eu falei assim, como assim? Eu assim, como assim? Vamos me seguir, vamos curtir. Ela, não, doutora, eu nem te sigo, porque eu fico assim pensando se alguém olhar que eu lhe sigo. Meu Deus, e aí, doutora. né, pode achar. Porque assim, né, a gente fica com vergonha, doutora. Desde a pessoa da recepção, que eu fico pensando assim, ela já sabe que eu vou vir pra doutora Renata. E aí eu fico imaginando a pessoa na recepção também. Aí eu falei assim, não, mulher, vamos pensar o seguinte, olha, tu sabe que eu faço tudo, então eu faço botox, faço um preenchimento. Tu pode dizer que vai fazer só um botox comigo. Essa é a parte boa de ter outras coisas, porque aí diminui pelo menos o peso em relação a E eu isso. vou te falar uma coisa. Eu iniciei a divulgar essa parte assim de face, de um botox, um preenchimento, assim, existia nos cursos que eu fazia de estética íntima, em vez ou outra tinha também alguma área dessa parte facial, né? E eu comecei a fazer na minha mãe, nas amigas mais próximas, mas eu não divulgava, para não criar aquele viés, Sim. né? Aquela confusão na cabeça das pessoas que me seguiam, do que eu estava realmente nichando. Mas o que acontece? As pessoas tinham vergonha de ir até a Renata, porque se elas estivessem lá comigo, Era pra elas isso. estavam cuidando da queridona. Exato. Era assim. Então elas não postavam que estavam na clínica, elas não falavam, elas até tinham receio de ir até a clínica por conta disso. Então, quando eu crio esse viés de que ela pode dizer que ela estava fazendo botox, um preenchimento, um aparelho, isso facilita com que a paciente poste, que está lá, divulgue o nosso trabalho. Isso é um grande e tabu. se sinta mais tranquila para tratar também da região íntima. Eu imagino que isso seja um grande tabu. Eu na minha clínica, as pacientes até postam bastante, gostam de estar muitas vezes postando um café, alguma coisa na recepção, vim cuidar das pernas e tal, mas eu fico admirado, às vezes eu buscaria a palavra melhor, mas eu fico com inveja dos nossos colegas, das nossas colegas dermatologistas, porque tem a paciente vai lá, ela posta assim, hoje é o dia mais maravilhoso da minha vida. Aí posta, tô na dermatologista. Falei, cara, eu queria que a paciente viesse e postasse no Instagram que é o dia mais maravilhoso que vai cuidar das pernas. E eu conversando com um grupo de colegas, um urologista, outro proctologista, falei, cara, eu imagino que na tua clínica ninguém posta que tá. Quem é que vai dizer assim, tô no proctologista? Melhor dia da minha vida. Melhor dia da minha vida. Na verdade, a pessoa nem posta nada, né? Ninguém diz, tô no proctologista. Eu prefiro que ninguém saiba. Imagino que contigo isso tem melhorado, tem mudado, mas que com certeza é uma coisa que é um tabu. As mulheres postarem que tá ali cuidando da queridona, né? Que você... Exatamente. É um tabu ainda, né? Mas assim, eu acho que na questão também de ser um tabu, é porque também assim, acho que tem aquela questão de a gente ficar meio confuso, porque é algo íntimo. Sim. Né? Então, se é algo íntimo, eu também não vou ficar divulgando. Sim. Né? Mas eu acho que tem que deixar de ser um tabu quando se fala em conversar sobre isso para pessoas que são próximas a você. Sim. Porque existem muitas mulheres que elas não conversam sobre isso nem com a mãe.
Então, assim, olha, a gente precisa fazer o procedimento, aí você precisa de alguém para cuidar de você no pós. Nossa, doutora, mas para quem que eu vou contar que eu fiz essa cirurgia? Não, conversa com a sua mãe. Nossa, doutora, não vou falar com a minha mãe. Fala com ela. Então, eu tive uma paciente que foi justamente isso. Conversa com a sua mãe, ela cuidar de você, não tem problema nenhum. Ela falou assim, doutora, você não sabe. A minha mãe quer fazer a cirurgia com você também. Ai, que E legal. acabou virando paciente também, tanto a filha como a mãe. Que E, legal. doutora, e eu sei que o seu foco é cirurgia íntima, mas eu imagino que tem outras tecnologias que também são buscadas pelos pacientes. A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre tecnologias de clareamento, laser, né? Sim, a gente tem diversos tratamentos além da cirurgia, né? A cirurgia é o que é mais invasivo, mas nós temos, por exemplo, tratamento para flacidez. A flacidez, ela vai se encontrar mais na parte ali dos lábios externos, que são os grandes lábios. E a gente pode tratar com tecnologias, a gente pode tratar com ultrassom microfocado, a gente pode tratar com laser de resurfacing da região, a gente pode fazer bioestimuladores de colágeno, fios de PDO para estímulo de colágeno no local também. Nós temos os tratamentos de clareamento, que a gente também vai lançar com tecnologias e também com peelings. Então, dentro das tecnologias, a gente utiliza o laser Q-Switch, que é o mesmo laser que é utilizado para melasma, e a gente utiliza o peeling também com ácido retinóico pós-laser, né, para poder a gente fazer esse rejuvenescimento por completo. Nós temos também o laser íntimo, que ele é muito buscado, assim, é o Botox dentro dessa parte da ginecologia regenerativa, que é o laser dentro do canal vaginal, que é um laser Mulheres que têm perda urinária, tem essa utilidade também? Eu já isso. vi sobre isso. O laser íntimo ele vai estar indicado em 3 casos, mais ou menos até 4. A gente pode até extrapolar um pouco, né? Que vai ser justamente para atrofia vaginal, então pacientes que estão sofrendo com ressecamento, perda de lubrificação. A gente também vai estar indicando para pacientes que têm perda urinária de esforço, aquela paciente que tosse, espirra, pula, perde um pouquinho de xixi, a gente pode estar também tratando para essas pacientes. E pacientes que têm queixa de alargamento vaginal. Com o passar dos anos, a mulher ela vai perdendo colágeno e ela pode também ter essa sensação, né, de um pouco de alargamento vaginal. E a gente vai usar o laser também para fazer essa retração no canal vaginal. E existem alguns casos também que já está começando a ser pesquisado e lançado aí nos estudos sobre candidíase de repetição, que o laser está melhorando também esses quadros de candidíase de repetição. Legal. É muito interessante, né, doutor? E a minha dúvida também foi quanto ao empreendedorismo, porque hoje eu percebo que é o grupo Renata Parente, né? Não é só a Renata Parente. Só um parêntese. A clínica dela fica no meu prédio, ela tá quase no andar inteiro. Ah, e ela não tá deixando mais espaço para as pessoas crescerem. Você não escuta. Um amém. E o que eu percebo é que os médicos, quando saem, né, da academia, eles acabam seguindo para o SUS e para os planos de saúde, porque eu acho que na nossa própria formação não é incentivado o empreendedorismo e nem lidar com os dilemas do seu próprio negócio. Não é falado sobre isso. Não é falado sobre isso. Muito é falado sobre os estudos, os artigos científicos, mas os dilemas de gerir o próprio negócio fica assim para quem realmente se interessa pós-formação. E aí, como foi esse pontapé para você começar a sua clínica? Eu sou filha de empresário, né? Então, meu pai, ele tem empresas e eu sempre fui muito fascinada, assim, por olhá-lo, né? Assim, observá-lo fazendo aquela parte, né, de gestão. Eu achava muito interessante quando ele tinha as reuniões em grupo e ele tinha um grito de guerra com os funcionários e eu achava aquilo o máximo, assim, né, super empolgante, estratégias de venda. Por mais que eu não entendesse quase nada, mas eu achava interessante aquilo. E eu fui crescendo e fui observando, também tinha esse gosto pela parte de empreendedorismo. E eu sempre, quando eu, assim, olha, era assim, eu queria fazer cirurgia ginecológica e eu não ia atender por planos. Isso era uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Porque eu queria dar um atendimento para o paciente, um atendimento diferenciado. Quer dizer que o atendimento do plano não vai conseguir? Consegue, mas assim, você não vai ter tantos atendimentos para o rendimento que você quer ao final do mês. Um tempo de qualidade para o paciente. Exatamente. Né? Para você ter um rendimento que você quer no final do mês, você vai ter que atender mais pacientes pelo plano. Então, isso impossibilitava o que eu queria realmente entregar. Eu fiz um consultório, né? Eu fiz um consultório e comecei a atender os pacientes.
E então, um consultório bem legal, tudo. Vou atender meus pacientes nesse consultório. E assim, né, 6 meses de agenda vazia. Quando você resolve não trabalhar com planos, é mais ou menos isso que acontece. E a gente vai fazendo muito conteúdo. Foi começando a aparecer os pacientes. E eu comecei a ser professora em Brasília, né? Eu era professora do curso de Estética Íntima de Brasília. E eu chegava aí, às vezes, 2 vezes no mesmo semestre, né? São 4 dias de curso lá. Eu perdia mais de uma semana de trabalho. E a gente sabe o que isso reflete no nosso caixa, né? Sim, no uma fim do semana mês. de trabalho. E eu pensava, não, eu tenho que fazer alguma coisa que a clínica continue rendendo para que eu possa me ausentar de forma mais tranquila. E eu contratei uma pessoa para poder me ajudar lá na parte de estética. Na época era uma fisioterapeuta. E eu comecei a fazer uma ampliação na clínica. Eu comecei a fazer a ampliação primeiro, né, para poder ter um local, que eu peguei uma sala a mais. E aí fiz uma sala de estética, um consultório no meio e fiz o centro cirúrgico, né, que a gente chama de centro cirúrgico, uma sala de procedimento. Porque as minhas pacientes, elas tinham o desejo de fazer a cirurgia, mas elas não queriam ir para o hospital. Eu percebia isso, ela não queria ir para o hospital, porque ela não queria que as pessoas soubessem que eu estava fazendo aquele tipo de cirurgia. Então, eu não, vou deixar tudo preparado. Aí foi um momento até que eu fui na clínica de Thiago. O Thiago me recebeu super bem, foi lá. Na verdade, não estava, não era Thiago, a tua enfermeira que me apresentou. Verdade. E aí eu olhei como que era o centro cirúrgico dele e tudo. Fiz o meu e comecei a fazer os procedimentos lá. Chamei essa fisioterapeuta, comecei a fazer o procedimento estético lá. E tinha um consultório que era para começar a atender também outros médicos para poder ter mais rotatividade na clínica. E assim foi surgindo. Depois que eu fiz isso, a gente começou a ter mais fluxo de pacientes dentro da clínica para outras áreas. E então, aquela parte lá da estética começou a ficar meio apertado, o consultório. E eu queria fazer um estoque. E aí eu refiz aquele projeto. Peguei uma sala na frente. Foi assim, né, doutor? Que ela foi ocupando, parecia um câncer, uma metástase. Tá se espalhando. Aí eu peguei uma sala na frente, fiz 2 salas de estética. E hoje em dia, nós temos outros profissionais que trabalham na clínica também, né? Compartilham o mesmo espaço lá com a gente. E que soma muito para os nossos pacientes. Então, a paciente ela quer ser atendida por um ginecologista. A gente tem também outros ginecologistas que atendem na clínica, né? Tem a doutora Laís e tem a doutora Rafaele. Quero fazer um botox e às vezes eu não consigo. Tem a doutora Samira, que tem as pacientes dela. Tem a doutora Ana Raquel também. E outra coisa, né? Às vezes a gente sabe que existem muitos pacientes aí pelo mundo e existe aquela questão, cada um vai se familiarizar melhor com algum, né? Às vezes é comigo, às vezes é com a doutora Samira, às vezes é com a Ana Raquel, né? Então a gente consegue realmente pegar um maior público com os médicos trabalhando também junto, né? E é uma força também. Por exemplo, Samira tirou licença, eu atendo os pacientes dela. Eu tiro licença, Samira e Ana Raquel atende meus pacientes também. É muito bom ter com quem contar, né? Você somar forças é maravilhoso. Legal. A gente está caminhando, o bate-papo quando é legal, ele passa super rápido e a gente está caminhando para o final, né? E a gente já fica aqui o convite para que a gente faça um segundo episódio para tratar de outros assuntos legais sobre empreendedorismo, sobre rede social, muita coisa que a gente não conseguiu falar hoje, mas tem um assunto específico que eu não queria deixar de falar, porque eu acho que é algo legal, algo interessante e as pessoas têm muita curiosidade em relação a isso. A gente que te acompanha na rede social sabe que você é uma pessoa muito católica, você posta bastante na igreja, com sua família, seu esposo, seus filhos, e a gente, quando entra no teu Instagram, já tem lá, mãe de 5. A Renata tem 5 filhos, é cirurgiã, tem 5 filhos e fechou a fábrica? Qual é o planejamento? Vai ter mais? É uma dúvida, realmente quando eu falei que você vinha aqui, comentaram assim, rapaz, Renata, cara, ela vai ter mais filhos, quantos filhos ela vai ter? Aí um já chega a especular, não, ela vai ter um monte agora, não tem limite. Como é que foi? Isso é uma dúvida interessante porque a minha esposa está grávida novamente, a gente está indo agora para o terceiro, e quando a gente fala que vai para o terceiro e a gente está em um grupo de pessoas em comum que te conhece assim, a Renata tem 5, vocês têm que mirar nela, vão fazer mais. Não, tem que passar. Tem que passar.
Como é que foi aí para sair do segundo pro terceiro, pro quarto? Porque a gente tá vivendo numa época que as pessoas querem ter poucos filhos. Agora, na época do bebê reborn, agora, né? As pessoas não querem ter nem filho mais, querem ter um E boneco. só pai de pet também. Pai de pet. Como é que foi essa escolha por ter uma família grande? Na verdade, foi um aprofundamento mesmo, assim, espiritual também, porque eu já tinha 2 filhos, a Laura e o Vinícius, e eu sempre falava assim, se Deus sabe demais, Deus sabe de todas as coisas. Então, se Ele quisesse para eu ter um outro filho, Ele tinha me dado uma outra menina no lugar do Vinicinho, porque Ele sabia que eu ia tentar um menino. Então, se já veio o casalzinho, é porque não é para eu ter mais filhos. Eu falava isso. E então eu conheci a comunidade católica, né, a Fraternidade do Caminho. Eu fiz um encontro de casais que chama Resgata-me Conjugal. E foi algo assim lindo na minha vida, foi algo maravilhoso. Eles vivem muito do de cada dia mesmo, da providência divina. E eles tinham tanto para dar com tão pouco, que aquilo assim me deixou assim apaixonada pelo carisma deles. E a gente começou a frequentar mais, né? E algo foi mudando dentro da Renata. Eu comecei a olhar para casa e falar assim, nossa, eu queria tanto um bebezinho dentro de casa. E Vinicius já estava, eu acho que com uns 3 anos. E eu comecei a falar com o Vinícius, eu falei assim, amor, eu tô com vontade de ter um bebezinho em casa, vamos ter mais um bebezinho? O Vinícius, ele queria, né? Sempre quis, eu que tava querendo só 2. Não, vamos. E aí, a gente tava tentando ter filho e as outras vezes tinha sido muito rápido. E com 1 ano a gente tentando ter filho e a gente não tinha tido ainda. O Vinícius chegou até a fazer um procedimento de varicocele e a gente não tinha conseguido ainda ter filhos. E a gente chegou a consultar com o Dr. Palmério, né, de infertilidade. E ele falou assim, olha, não, tá tudo bem, vocês vão conseguir ter filhos. E a gente começou uma quaresma, né, a quaresma de São Miguel. E a gente fez a quaresma de São Miguel toda com a intenção mesmo do nosso próximo filho, que seria o terceiro. E aí ele pegou, quando foi no último dia da quaresma, eu fiz o meu teste e deu positivo, né? Então a gente, assim, eu tinha certeza que ia ser o Miguel. Eu falei assim, vai ser Miguel. Esse aqui vai ser o Miguel. São Miguel. Olha ele. Vai ser, ó. Pois é, então assim, vai ser o Miguel. E veio a Ana Maria. E então eu tinha um desejo de ter mais filhos. A gente vamos ter outros filhos. E aí a gente engravidou novamente. Quando a Ana, 2021 eu tive a Ana, em 2023 eu já tive a Elisa, né? E aí foi a Elisa, não foi o Miguel. E quando eu tava com uns 9 meses, a Elisa tava com 9 meses, eu engravidei. E aí veio o nosso Miguelzinho. Então agora o Miguelzinho tá lá com a gente. Legal. E eu fui ter o bebê em Fortaleza. A gente tem uma médica lá que chama doutora Shirley Bruno. Ela é especialista em alto risco e eu sempre voltei lá, assim, mais por conta dessa questão de UTI materna, né? 6ª cesárea, provavelmente vai vir depois, né? A 5ª cesárea que eu fiz. E ela sempre falou assim, Renata, olha, eu vou fazer o seguinte, se tiver algum problema, alguma chance, assim, eu vou te falar. Mas ela falou assim, Renata, tá tudo bem, não precisou fazer nada, teu útero tá bom, eu não vou te ligar. Ela nem cogitou a possibilidade no parto em si, mas ela falou antes pra mim, Renata, eu só vou te ligar, eu só vou tirar o teu útero se for realmente necessário. E isso deixou a gente muito confortável, né? Porque eu acho que filhos são bênçãos de Deus. As pessoas falam assim, é muito caro ter filho e tudo. Gente, é caro, né? E assim, ter filhos é abrir mão das nossas prioridades. Por isso que ter filho é algo tão mágico. Porque é a gente abrir mão do que é pra gente, dos nossos projetos, às vezes até pessoais, em prol de um bem comum, né? Por eles também. Então, o meu esposo, às vezes, assim, ele olha um carro e a gente tem uma van, né? E ele fala assim, amor, tô olhando van, tá vendo? Eu tô olhando uma van. Então, assim, aquele projeto, aquele sonho de homem de ter um carro, sei lá, conversível, coisa desse tipo. Hoje em dia, os planos são totalmente diferentes, né? A gente vai abrindo mão de planos pessoais para um bem comum. Então, assim, ter filhos, ser pai, ser mãe, é justamente ser cada vez menos egoísta. É se doar muito pelaquela pessoa. E a gente tá aberto aí, né, a vida. A gente, quem sabe, vamos ter aí o nosso próximo. A gente só precisa esperar um pouquinho, que a médica falou assim, tem que esperar um pouquinho.